Bom dia. Vamos começar hoje com a próxima matéria, que é Física das Radiações. Espero que todos estejam bem nessa quarentena, esperando, ansioso para voltar, serem liberados para voltar à sala de aula. Então, galera, vamos falar hoje sobre Física da Radiação. Parte integrante, né, mais importante das três matérias básicas. A Física das Radiações junto com anatomia e posicionamento, formam a base do triângulo da radiologia. Uma depende da outra para a área mais reforçada da radiologia, né? Anatomia vocês vão entender, vão estudar o esqueleto humano, né? Sistema locomotor, sistema endócrino, sistema vascular, além do sistema ósseo. E no posicionamento, né, nós vamos aprender como posicionar o paciente baseado na anatomia e aplicar a técnica correta para formar uma imagem. A física das radiações, ela vem através do fatoramento da radiação explicar o que é KV, MA, MAS, distância, tempo, distância foco-filme. Isso tudo nós vamos aprender aqui nessa base de física. Além de conhecer toda a propriedade da matéria, o que é a radiação X, o que é a radioatividade, o que é radiofrequência, tudo nós vamos ver aqui, vamos conhecer um pouco. Podem ficar despreocupados, né? Que nós não vamos estudar aquela física da quinta série, sétima série, oitava série, sistema do ensino médio, não. Nós vamos estudar a física propriamente dita das radiações. Então vamos começar visualizando o que é um gerador. Dentro do gerador nós temos os transformadores e os retificadores. Os transformadores eles vão ser responsáveis por aumentar ou diminuir a tensão, e o retificador trabalhar a onda contínua, a onda alternada, né? Se chama de corrente alternada para corrente elétrica contínua. Então o que acontece? O gerador ele é responsável pela geração da radiação, ou seja, da radiação que vai alimentar o nosso gerador. O que acontece? Todos nós sabemos que nós temos uma rede elétrica dentro de casa alternada. E para trabalhar no raio-x, a gente trabalha com radiação contínua, ou seja, tem polaridade. A alternada não tem polaridade, tanto que você não importa a posição da tomada em que você encaixa no quadro da luz lá. Você pode colocar em uma posição, inverter e colocar que ele vai funcionar normalmente. A corrente contínua, ela trabalha com polaridade, positivo no positivo e negativo no negativo. Então, como é que acontece? Vocês imaginam que uma tensão de 127 volts ou 220 volts possa gerar uma tensão de 1000 kV, 100 kV? 100 kV é 100 mil volts, né? Nesse detalhamento. Então, 1 kV corresponde a 1000 volts. Então, por isso que ele é 1K. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar visualizando isso, essa parte da geração da corrente para trabalhar com o KV. Então, vamos lá. Eletricidade básica. Eletricidade básica é composta de tensão, que é a voltagem, a corrente, que é a amperagem, e a resistência, né? Que é o ohms, que é a resistência. Então, tudo isso vai gerar você achar o que é voltagem, o que é amperagem, o que é resistência. A formulação é simples. Para eu gerar uma tensão muito alta, né, de 1000 volts, transformar 127 volts para 1000 volts, eu tenho que ter um gerador, um transformador que vai ter a entrada de 127 ou 220 volts, né? E a saída dele é de
1000 volts, depende do transformador que você tenha. Eu tenho um transformador aumentador de tensão, que ele vai de 127 volts, 220 volts, para 1100, 1000, 2000, 3000 e assim sucessivamente. A tensão de trabalho da radiologia, do raio-x, é sempre acima de 60 kV. Então, esses 60 kV corresponde a 60.000 volts. E ele vai ser gerado para poder formar uma técnica radiológica. Geralmente, a corrente, né? A corrente já é pré-determinada pelo gerador. Eu trabalho com corrente de 50 mA, 100 mA, 150 mA, 200 mA até 300 mA, de 50 em 50. Então, o que vem a ser miliampere? Eu tenho ampere, né? Eu tenho tensão, eu tenho resistência. Então, a corrente é sempre baixa com níveis de tensão alto. Eu tenho hoje, trabalhando dentro da minha casa, eu tenho uma corrente de aproximadamente 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 50 amperes. 50 amperes, tá? Quando eu falo 50 miliamperes, é de 50, 0,005 ampere. Então eu tenho menos de 1 ampere. Então eu tenho miliampere, gerado em miliampere. Aí vem miliampere, picoampere, nanoampere e por aí vai. E na tensão, que é o kV, né, que é a voltagem, eu tenho 1000 volts, kilovolt, megavolt, que é 1 milhão de volts, 1 trilhão de volts, 1 terabyte, 1 teragiga, que é acima. Eu trabalho com tensão, voltagem, né, kilovoltagem, que é 1000, megavoltagem, gigavoltagem. Nós trabalhamos na tensão de rua com tensões acima de 100.000 volts. 180.000 são aquelas linhas que atravessam a madureira ali, perto da horta. Aqueles cabos que são aéreos, eles geram 180.000 volts. Passa 180.000 volts ali. E eu consigo mais do que 180.000 volts dentro de um gerador de corrente de raio-x. É só eu ter um transformador. Eu vou mandar mais fotos de um transformador aberto para vocês, mas essa foto desse conteúdo é só para quem vai querer trabalhar com manutenção desses geradores, mas eu vou passar para vocês posteriormente. Então o que acontece? Esse kV, esse quilovoltagem, né, que é 1000 volts, acima de 1000 volts, já ganha a denominação de quilovoltagem. A tensão de microamperes, miliamperes, é menos de 1000 volts, menos de 1 volt. Então o que a gente acontece? O gerador, consideramos um fio metálico sendo um elemento condutor, esse fio apresenta uma grande quantidade de elétrons livres. Vamos começando a habituar a chamada de elétrons, tá? E isso a gente vai trabalhar constantemente. Então vamos lá, elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada no seu interior. Então eles começam a rodar de um lado para o outro, procurando, porque é igual a nosso magnetismo. Os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então ali eu tenho polos negativos e polos positivos. Os contrários eles se atraem, né? O positivo atrai o negativo e positivo com positivo eles se anulam. Então vamos lá. Para conseguir um movimento ordenado, estabelece-se entre dois pontos do condutor uma diferença de potencial, uma DDP. Essa DDP é o seguinte: eu tenho uma tensão correndo em volta de um circuito, né? Eu liguei dois pontos aqui.
um positivo, uma bateria de positivo e negativo, positivo e positivo, e eu tenho uma resistência e fecho o circuito na outra bateria de tensão. Então eu tenho 127 volts para uma resistência, vou botar assim, 200 volts para uma resistência de 200 ohms. Então a DDP é a seguinte, você vai criar uma diferença de potencial em cima daquela resistência. Eu tenho 200 volts, eu vou fazer uma conta, aplicar uma fórmula para saber quanto é que é a minha amperagem. Né? 200 volts, 200 micro-ohms, para saber quantos amperes está correndo naquele circuito ali. A regra é bem simples. V, que é tensão, né? Ou é de tensão, é igual a V, é igual a R vezes I, ou V é igual a R vezes I, onde o V ou é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente ampere. Então, se eu quero saber qual a corrente que está passando ali, no caso, eu tenho 200 volts, eu tenho a minha resistência, que é 200 ohms, e quero saber quanto é a minha corrente, que é I. Então, o que eu faço? Eu simplesmente, se V é igual a R vezes I, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Aí você tem o valor da tensão. Então, se eu quero descobrir, é simples. Tensão é igual, V é igual a R vezes I. Então, para mim achar o I, eu trago o meu I para antes do símbolo de igualdade, né? E boto lá. I é igual a V dividido pelo R. V é igual a R dividido I é igual a V dividido por R. Então, qual é o meu valor de tensão? 200 volts. Qual é o meu valor de resistência? 200 ohms. Então, qual é o valor da corrente? Não sei, eu quero descobrir. Então, eu passo o I para um lado. I é igual a V sobre R. Ou R é igual a V sobre I. E V é igual a R vezes I. Então, quem vê, ri. Então, é simples. V é igual a R vezes I. Agora, vamos lá achar. A minha resistência é de 200 ohms. A minha tensão é de 200 volts. Então, vamos lá achar a corrente. I é igual a V sobre R. 200 sobre 200 dá quanto? 1, né? 200 dividido por 200 não dá 1. Então, a minha corrente é de 1 ampere. A corrente que vai estar circulando naquele circuito ali, ó, é de 1 ampere. Essa é a famosa DDP criada no sistema. A gente vai mais à frente, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, vamos lá. Uma diferença de potencial, DDP, que cria no seu interior o campo elétrico. E o campo elétrico E, ou V. Esse campo magnético exerce em cada elétron livre uma força E, uma força F, capaz de movimentar esses elétrons no sentido oposto ao do campo elétrico, já que a carga aqui dos elétrons é negativa. Então eu trabalho com cargas positivas e cargas elétricas negativas. Quando você cria uma DDP, essa carga elétrica negativa ela roda em sentido contrário à da eletricidade. Vamos supor, se eu tenho uma corrente que segue do positivo para o negativo, a DDP vai sentir o contrário, vai girar do sentido positivo para o negativo, criando assim uma DDP, uma frenagem. Então, ao movimento ordenado dos elétrons portadores de cargas elétricas devido
a ação de um campo elétrico, damos o nome de corrente elétrica. Então, para estabelecer uma corrente elétrica num fio condutor, usa-se um gerador como, por exemplo, uma pilha ou uma bateria que mantém entre seus terminais uma DDP constante. Então, o que acontece? Eu posso utilizar uma bateria, que nessa bateria eu já tenho a polaridade positiva e negativa, que ela vai atuar sobre o gerador. Isso já é uma contenção de corrente contínua, de polaridades definidas, quem é o positivo e quem é o negativo. Agora, como é que eu faria para trabalhar com uma corrente alternada? Essa corrente alternada ela só tem um ciclo, a medida é só um ciclo, ciclo positivo. Só que ela não tem polaridade, tanto a posição da tomada que você liga essa corrente, né? Ela não tem interesse, não tem faseamento. Faseamento é uma fase positiva e uma fase negativa. É definir as fases, as extremidades dos fios. Então, o que acontece? Na corrente alternada, tudo é alternado. Ora vem uma corrente positiva, ora vem uma corrente negativa. Então, eu quero definir direitinho quem é essa diferença. Então, dentro do meu gerador, além do transformador que vai pegar essa tensão de 127 volts ou 220, fazê-la aumentar para 1.500 volts, 150 mil volts, né? 150 mil volts, que seriam 150 kV, 100 kV, perdão, ou fazer abaixar de 110, de 127, 220 volts para 40, 100, 50, 25, 30, 20 e por aí caindo. Então, como é que eu posso fazer com que essa corrente que é alternada do meu transformador, eu não tenho polarização, faça com que ela se torne positiva ou negativa? Eu pego as extremidades da saída do meu transformador e ligo um circuito chamado de retificador. As duas pontas que estão saindo do meu transformador, elas são ondas alternadas, são correntes alternadas. Ela tanto transmite corrente positiva e tanto transmite corrente negativa. Então eu tenho que estabilizar ela. Uma vai ter que ser positiva, a outra vai ter que ser negativa. Então eu pego essas extremidades e monto uma ponte retificadora, uma ponte de Winston, aonde serão quatro diodos interligados alternada, em forma alternada, né? E positiva e negativa. Eu vou pegar a saída desse meu transformador e vou ligá-la à parte da ponte de Winston que está indicando alternadamente. Botei nas duas pontas, ao ligar esse retificador, a corrente elétrica que vai em direção ao estabilizador, ao retificador, ele vai gerar nas pontas alternadas tanto fase positiva quanto fase negativa. E pelo diodo eu consigo filtrar quem é positivo através do anodo e quem é negativo através do catodo, tá? Vou explicar muito melhor depois. Catodo e anodo. E nessa parte do catodo, que vai ser o negativo, e o anodo o positivo, eu vou interligar a minha ampola, tá? Então vamos lá. Deixa eu só dar sequência aqui. Vamos lá. Nos condutores sólidos, o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons ou no seu interior. Esse é o sentido real da corrente elétrica. No estudo da eletricidade, entretanto, adota-se um sentido convencional, que é o do movimento das cargas positivas, e que corresponde
ao sentido do campo elétrico e no interior do condutor. Assim, sempre que tratamos de corrente elétrica, estaremos adotando o sentido da convencional. Convencional é sempre em direção ao passo positivo. O sentido da corrente elétrica é o do deslocamento imaginário das cargas positivas do condutor, isto é, o mesmo no campo elétrico do seu interior. Para esse condutor ser de alta necessidade de conduzir as cargas elétricas, ele tem que ser de um material que não tenha nenhuma resistência. Quanto maior a resistência, maior a DDP. Então eu tenho que ter um fio que não exerça uma resistência a essa corrente. Por exemplo, câmara clara escura, formação de imagem, como nós vimos. A radiação ela vai pelo caminho mais fácil, né? Ela entra para atingir o filme, ela vai pelo caminho que não ofereça resistência a ela, a radiação. Se oferecer resistência à radiação, o que acontece com o filme? Essa resistência ela vai proteger a película da sensibilidade do nitrato de prata e do raio-x. Então ela não pode ter nenhum tipo de resistência, senão a película ela fica sensibilizada e protege a película da queimação dos haletos de prata. Então ela vai circular mais fácil ali em direção ao filme. Então ela vai queimar, então vai fazer com que esse caminho se torne mais fácil para ela. E na elétrica é a mesma coisa. Eu não posso ter um fio condutor que tenha resistências. Qual é o tipo de resistência? Eu tenho que ter um tipo de material para o fio que não tenha nenhuma resistência, de um único tipo de material, ou de cobre, ou de alumínio, ou qualquer outro tipo de material. Se eu tiver mistura que aumente a resistência desse condutor, desse fio, eu vou estar sempre criando uma DDP, vou estar sempre mudando o sentido da corrente. Corrente convencional ela vai começar a ser corrente alternada, corrente positiva, corrente negativa e por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de condutor. É de material totalmente sem nenhum tipo de resistência, né? Vamos lá. Quanto à natureza da corrente elétrica, pode se classificar em eletrônica e atômica e iônica, né? Corrente eletrônica é aquela constituída pelo deslocamento dos elétrons livres. Ocorre principalmente nos condutores metálicos. O metal é uma resistência, não é? O metal é uma resistência. E a corrente iônica é aquela que é constituída pelo deslocamento dos íons positivos e negativos, movendo-se simultaneamente em sentidos opostos. Ocorre nas soluções eletrólicas, soluções de ácido, sais ou bases, e nos gases ionizados, lâmpadas fluorescentes. Na solução eletrônica, as partículas portadoras de cargas são os íons que se movimentam sob a ação da força do campo elétrico. Os íons positivos se movimentam no mesmo sentido do campo elétrico positivo, enquanto os negativos se movimentam no sentido oposto, ou seja, enquanto no campo eletromagnético positivo ela vai, exemplo, para a esquerda, no sentido de cargas livres negativas ela vem ao contrário, ela trabalha em sentido contrário. Por que isso? Porque ela vai começar
a dividir todo tipo de material, parte polarização positiva e polarização negativa, correto? Então, aqui nós temos a intensidade da corrente elétrica. Consideremos um condutor metálico de secção transversal S, sendo percorrido por uma corrente elétrica. Suponha que no intervalo de tempo, a ΔT, pela seção transversal S, passa uma quantidade de carga ΔK em módulo. Define-se como intensidade da corrente elétrica a relação de corrente I é igual a ΔQ sobre delta. É aquilo que eu falei para vocês sobre a elétrica. Eu tenho corrente I. O ΔQ seria a tensão que esse condutor está produzindo sobre uma resistência delta. Qualquer tipo de resistência. Fios de materiais diferenciados, metálicos diferentes, se tornam resistências para concluir a DDP, criando uma corrente elétrica menor. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente, tá? Então, quanto maior a resistência em cima, maior vai ser a resistência e menor vai ser a corrente que gera no paciente. A quantidade de carga de ΔQ é dada pelo produto do número N de elétrons pela carga do elétron. ΔQ é igual a N vezes E. ΔQ é igual a N vezes E. Se ΔQ é a tensão, o N vai ser a corrente e vezes o elétron, a resistência. Então, nós teremos a quantidade de voltagem exercida no equipamento. Vamos lá. A unidade de corrente elétrica no SI é o ampere, A. Então, I é igual ΔQ sobre ΔT. ΔQ é a tensão sobre o tempo, que é igual a 1 ampere, 1 coulomb ou 1 segundo. Ampere é corrente, né? Coulomb é energia, é ação, é energia, é trabalho, é esforço, tá? Então, isso vai tudo gerar a corrente. É comum o emprego de submúltiplos no ampere, do ampere. E ampere, o miliampere, M vezes A. E é o microampere, micro A. Então, vamos lá. 1 miliampere é igual a 10 a menos 3 ampere. Ou seja, você vai movimentar a vírgula 3 casas à esquerda. Então, é 0,001. Show? Então, é 10 a menos 3. E o microampere é 10 a menos 6. Então, é 0,0000001. Onde você vai ter 1 microampere. Tá ok, galera? Então, dando prosseguimento, né? Tipos de corrente. Então, esse é como você acha a eletricidade. É muito complicado. Eu vou fazer um esboço depois e vou passar para vocês como estudo. Vou explicar bonitinho, tudo bonitinho, mas aqui não tem como eu fazer isso porque eu teria que estar explicando, desenhando, eu não sei como fazer isso, desculpem, tá? Então lá, tipos de corrente elétrica. Comumente, consideram-se 2 tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada, CC e CA. Corrente contínua é aquela cujo sentido se mantém constante. Se o sentido da corrente é constante, ele vai sempre estar indo positivo e negativo, positivo e negativo. Então ele faz isso aqui, ó, positivo, negativo,
é uma senoide, é meia senoide positiva e meia senoide negativa. Só que eu não tenho alternidade. Então eu trabalho com corrente ciclo positivo, e aqui eu estou no aterramento. Então eu tenho sempre o ciclo negativo direto ligado e o ciclo positivo a mesma coisa, definido pelo tipo de corrente, tá? Então vamos lá. É aquela cujo sentido mantém-se constante. Quando, além do sentido, a intensidade também se mantém constante, a corrente é chamada de corrente contínua constante. Como ocorre, por exemplo, as correntes estabelecidas por uma bateria de um automóvel, por uma pilha e por uma pilha. Vamos botar aqui, ó, um exemplo, carro. Você só vai ter um carro sendo gerando corrente contínua, a tensão contínua, que é 12 volts VCC, e a 40 ampere hora VCC, ICC, que é a corrente contínua. Então eu tenho um polo da bateria com carga positiva e o outro polo da bateria com carga negativa. Só que eu tenho que interligar todas elas igualmente. Positivo no positivo e negativo no negativo. Se eu fizer uma inversão, por exemplo, eu vou estar queimando um circuito. Se eu alimentar um circuito positivo e um circuito negativo, com tensão positiva e tensão negativa, fora da fase, eu posso estar queimando um circuito eletrônico. Porque o circuito eletrônico ele é alimentado eletricamente de corrente contínua. Eu tenho positivo e negativo constantemente. Já na alternada não tem problema. Eu ligo a tensão alternada, ela vai trabalhar na senoide dela lá, hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Isso não vai interferir em nada. Mas eu tenho, na contínua, eu tenho que identificar quem são os polos positivos e os polos negativos. Tá? Corrente alternada é aquela cuja intensidade e cujo sentido variam periodicamente. Esse é o caso das correntes utilizadas em residências que são fornecidas pela usina hidrelétrica, em que temos uma corrente alternada da frequência de 60 ciclos por segundo. Ou seja, essa corrente ela vem da hidrelétrica, do fornecimento geral da subestação da Light. Então ela vai chegar na nossa residência alternada. Ela vai estar trabalhando tanto positivo quanto negativo. Então, a polarização da minha tomada para ligar qualquer tipo de equipamento, ela é indiferente. Agora, se eu tiver um equipamento que eu necessite polarização, eu tenho que estar ligando numa corrente contínua, numa tensão contínua, onde eu vou ter geração em um lado da tomada somente positivo e do outro lado somente negativo. E esse ciclo é de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, ou seja, 60 Hz de variação. Tá? Corrente alternada é aquela que a intensidade e cujo sentido variam periodicamente. Isso eu já li para vocês. Vamos lá, dando sequência. Agora a gente vai falar sobre fatores radiográficos. Mas deixa eu dar um exemplo aqui rapidamente para o que seja esse tipo de corrente elétrica e alternada. Quem em casa tem um ventilador de teto que tem aquele regulador de velocidade, né? Você liga lá ele no máximo, aí você pega um botão, né, um potenciômetro ou aquele potenciômetro deslizante e vem variando a corrente e a tensão que vai chegar no ventilador, ou mesmo naquela que vai chegar no dimmer,
que é o botão que regula a claridade, a intensidade da lâmpada. Então aquilo ali é como se fosse o tubo de raio-x recebendo. Eu tenho uma tensão, né, alternada que vem, eu tenho, não importa o posicionamento do fio ligado no bulbo da lâmpada, né, naquela parte metálica embaixo, que tem uma ponta e o espiralado ali. Ali não interessa, eu posso ligar tanto invertidamente quanto ponta a ponta, que eu vou estar trabalhando com corrente alternada de qualquer forma. Mas agora, se eu for trabalhar com corrente contínua, sempre eu tenho que marcar o ponto do anodo. O anodo vai ser sempre a parte positiva do disparador, tá? E o cátodo será a parte negativa do disparador, ou seja, eu tenho um bulbo no filamento embaixo e na parte metálica eu tenho outro ponto. Então, a ponta de baixo é o anodo e a ponta metálica é o cátodo. Agora você acende a lâmpada, né? Conforme você vai variando o potenciômetro, você vai variando o quê? A intensidade da lâmpada. Essa variação eu posso chamar de radiação. Eu estou aumentando ou estou diminuindo a intensidade da minha lâmpada, que a minha lâmpada também pode ser considerada como uma ampola do raio-x. Quanto eu quero mais penetração, é o quê? Eu aumento a tensão, gerando mais kV, mais tensão. Quanto menos tensão, eu tenho menos intensidade em direção ao paciente, tá? E eu tenho aquele filamento da lâmpada entre as duas extremidades. Aquilo ali é o aquecimento do filamento, que ele entra em brilho, né? Em aquecimento, ele vai aumentando a intensidade ou diminuindo a intensidade. Ali dentro da lâmpada é um vácuo, e esse vácuo vai se propagar muito mais longe, tanto que a lâmpada ela consegue iluminar uma sala comum, uma sala normal. Então ali é considerado como se fosse um raio-x, tá? Então vamos lá, fatores radiográficos, né? Fatores radiográficos, incidências ou projeções, ou projeção. É o conjunto de meios para se obter uma radiografia. Os principais fatores são fatores radiográficos, posicionamento e raio central, o RC. O raio central seria aquela intensidade da lâmpada em direção a um ambiente para iluminar esse ambiente. Os fatores radiográficos são o MA, o MAS, o tempo e o KV. Tá. MA, MAS, o tempo e o KV. Tem ainda a distância, foco filme, que a gente vai ver mais à frente. Esses fatores dependem de algumas informações que você tem que obter do paciente para poder aplicar na técnica, né? Vamos lá. Lembre-se, a fórmula para achar o KV é igual a 2 vezes a espessura do paciente mais a constante do equipamento. Tá, a gente vai ver isso aqui. A constante é sempre dada pelo hospital onde você vai trabalhar. Ela vai estar sempre ali, todo mundo conhece, né? Então vamos lá. MA, miliampere, que é igual a 1 sobre 1000 ampere. Então, quanto maior a minha faturação, isso aqui é um gerador, que ele vai... O MA é a geração da corrente do meu gerador de trabalho, ou seja, ele sempre é fixo. Eu tenho geradores de 300 MA, eu tenho geradores de 500 MA, eu tenho geradores de 800 MA. Então, eu vou estar sempre trabalhando com o MA já pré-definido, né? O que muda é o KV e o que muda é o tempo, né? É o tempo que vai fazer com que essa corrente, essa miliamperagem, fique dentro do paciente, né? Lá, o MA, que penetra na ampola e é responsável pelo aquecimento do filamento cátodo
e que libera os elétrons para chocarem-se no anodo, produzindo o raio-x. O ajuste do MA opera numa faixa de 25 mA até 1.200 mA. Esse é o valor que o nosso... desculpa não ter passado a página. Que o nosso gerador pode produzir, até 1.200 mA. O gerador que você vai estar trabalhando constantemente é o de 300 e 500 mA, aonde eu vou ter foco de 50 mA, de 100 mA, 150 mA, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Aumenta gradativamente de 50 em 50 conforme a quantidade de radiação que você quer que penetre no paciente, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, dando continuidade. Né? Fatores radiográficos. Produz a quantidade dependente do tempo usado. Depende do aquecimento dado ao cátodo. Cátodo é sempre a parte negativa da ampola, tá? Anodo positivo, cátodo negativo. Quanto maior o aquecimento, maior será a quantidade de material, a quantidade de elétrons que irá para o anodo, né? A miliamperagem utilizada para determinada radiografia associada ao tempo, segundos de suas frações, nos dá o MAS, é o tempo que vai permanecer aquela radiação, aquela corrente dentro do paciente, miliampere por segundo, que representa a quantidade de raio-x. O T, tempo de exposição, né? O tempo necessário para ser utilizado numa radiografia é proporcional à incidência aplicada ao exame. O tempo de exposição dos raios-x coincide com o tempo do aquecimento do cátodo polo negativo, né? E da duração da emissão de raio-x, né? Então, o que acontece? Esse tipo de exposição, ó, você vai trabalhar conforme o tipo de paciente, conforme o tipo de penetração que você quer e a quantidade de KV a ser liberadas para o paciente. Isso tudo vai depender de quem? Isso tudo vai depender da espessura do paciente. A gente vai ver agora em KV. Ó. MS, a miliamperagem, representa a quantidade de raio-x emitidos durante o tempo de exposição e é o responsável pelos contrastes fortes, o preto e o branco. Obtemos o MAS pela fórmula MAS é igual a MA vezes o tempo. É o tempo de exposição. Há uma padronização do MAS para cada região do corpo a ser examinado, proporcional à densidade de região além da espessura, né? Então aqui podemos concluir que numa mesma unidade de tempo, quanto maior o MA, maior a quantidade de raio-x. Beleza. Com a alta amperagem podemos conseguir grande quantidade de raio-x com um tempo curto. KV, quilovoltagem, é igual a 1 vezes 1000 volts. Isso aí entrou no KV. Então, o que acontece? Quanto maior o paciente, e dependendo do tipo de exame que você quer visualizar, eu quero ver parênquima. O que é parênquima? Órgãos. Eu vou utilizar o quê? Mais KV e mais MA, né? Ou vou utilizar menos KV e menos MA? O KV é sempre o dom da penetração. Quanto maior a penetração, maior é o KV. Você precisa de penetração no paciente, você vai aumentar o KV. Você vai aumentando o KV. Isso tudo devido ao tipo de espessura que o paciente tem. Pô, Miguel, mas como é que eu vou saber qual é a espessura do paciente?
Existe um equipamento chamado de espessômetro, tá? Esse espessômetro é medido, realizada a medida do paciente entre o tórax do paciente, as costas e o peito. Você visualiza e faz a medida. Essa medida é dada pela unidade de centímetros. Então você vai pegar a espessura do paciente, vai multiplicar por 2, vai somar a constante do equipamento e vai achar o KV. Tá? Isso é fato, isso é fácil. Então o KV é igual a 2 vezes espessura mais constante, acha-se o KV. Pô, Miguel, mas qual é a constante? Tem uma constante fixa, é uma constante sempre a mesma? Essa constante tem variação. Quanto mais a intensidade do equipamento for se deteriorando, né? A intensidade é a geração da radiação. Maior vai ser a constante de densicamento. O equipamento saiu 0 bala da Siemens. Então ela vai ter uma constante de 18 a 20. Fato. 18 a 20 é a constante do equipamento. Conforme a quantidade de tempo de uso desse equipamento, né? Estou trabalhando com equipamento tem 5 anos. Pô, 5 anos, beleza. Ele começou lá atrás, há 5 anos atrás, ele era de 18 a 20. Como já tem 5 anos de uso, a ampola deve estar cansada, eu tenho que aumentar essa intensidade. Então a constante ela vai aumentando. De 18 a 25, de 18 a 20 ela vai para 25 em 5 anos. Ela vai para 25. E conforme vai se passando o tempo, ela vai aumentando essa constante, podendo chegar a 40, 50. Mas isso aí é dicas dadas por quem faz a manutenção do equipamento, que vai fazendo a troca dessa constante e vai dizendo ao técnico responsável do setor. Então vamos lá. KV, quilovoltagem que é igual a 1 vezes 1000 volts. Representa a velocidade do impacto dos elétrons liberados do cátodo, negativo, contra o anodo, positivo. A geração de raio-x ela é constituída, ela é conseguida através dos elétrons que saem do cátodo e vão em direção ao anodo. Esse anodo eu posso ter 2 tipos de anodo. O anodo fixo, que ele fica parado ali e esses elétrons vêm e se chocam, né? Produzindo a radiação. Dessa produção de radiação, de 100%, 99% desse choque é apenas calor. E 1% é que é a radiação X propriamente dita. Então ela vai se chocar no anodo fixo. Ela se choca e vai sempre marcando aquele ponto do anodo. O anodo giratório, ele começa a girar em alta velocidade e a radiação vem batendo, os elétrons vêm batendo, vindos do cátodo, vem batendo no anodo em diferentes pontos de choque. Então, com isso, o anodo giratório ele tem mais tempo de uso. Ele tem uma vida de uso maior, né? Porque não vai ficar somente marcada num ponto. Ela vai marcar todo aquele círculo do anodo giratório, tá ok? Então vamos lá. Quanto maior o KV, menor o comprimento de onda. A onda de raio-x ela é sempre dada como curta. É o menor comprimento de onda é o raio-x. Conforme menor o comprimento, maior é a penetração dos raios-x. Maior será a capacidade de atravessar maiores espessuras e densidade. O que isso quer dizer? Quanto maior a espessura, vamos lá, vamos botar eu quero medir, saber quanto KV eu vou ter que marcar lá no gerador para fazer para atravessar o meu tórax em AP, antero-posterior. Então, a minha espessura de tórax, medidas pelo espessômetro, dá 35 centímetros. Poxa, 35 centímetros. Porque eu tenho músculo, tenho gordura, tem isso tudo. Então, você tem que levar em consideração de ponta do peito a ponta das costas. Então, você tem que fazer essa medida. Então, conforme você vai fazendo essa medida, você usa o espessômetro, você vai achar
o KV. Vamos lá, tem 35 centímetros de espessura do tórax. A minha constante do equipamento é de 25. Show. Espessura 35, constante do equipamento 25. Então vamos lá, eu quero achar o KV que eu vou utilizar na minha técnica. Então eu vou achar o KV. KV é igual a 2 vezes a espessura mais a constante. Vamos lá. Se eu tenho 35 centímetros de espessura do tórax, então eu vou pegar 2 vezes a espessura, que é 35, mais a constante, que é igual a 25. Então eu tenho 2 vezes 35, 70. Mais 25, eu chego a 95 de KV para fazer o meu tórax. Show de bola. Isso a 1 metro de distância. Beleza? A 1 metro de distância eu utilizo 95 kV para poder fazer a imagem tranquila. Mas se eu tiver isso a 1 metro, se eu quiser aumentar essa distância foco-filme, que é o foco-filme é o foco, é o tubo disparador para o filme, que fica atrás de mim por causa do gradil. Então, a cada 10 centímetros que eu passar de 1 metro, estou a 1 metro, vou usar 95. Avancei para 1,10 m. A minha técnica não vai ser mais com 95 kV. Eu vou pegar esses 95 kV e somar mais 4 kV a cada 10 centímetros distanciado do tubo. Aí o distanciamento do foco para o filme. Beleza? Então lá, se eu aumentei 10 centímetros, eu tenho mais 4 kV para acrescentar. Então de 95 vai para 99 kV. Aí vou aumentando, chego a 1,80 m. O meu KV original era 95 kV para tórax. Mas como eu cheguei a 1,80 m, qual será o meu KV? Se a cada 10 centímetros você tem que acrescentar 4 kV, 80 centímetros dividido por 10 dá 8. 8 vezes 4 kV a cada 10 centímetros de distância eu tenho. 8 vezes 4 dá quanto? 32, correto? Correto. Então vamos lá. Então é 32 kV somados ao 95. Então eu tenho o quê? 95, 97 mais 30. 127 kV para utilizar e fazer a mesma imagem que eu faria a 1 metro, eu vou fazer a 1,80 m com 127 kV. Correto? Então 127 kV é a técnica final para me fazer o meu exame. Né? Então, galera, esse tipo de técnica vai traduzir a qualidade do exame, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui, ó. O KV é responsável pelo contraste intermediários entre o preto e o branco. Podemos obter KV multiplicando a espessura é da região a ser radiografada por 2 e somando mais uma constante que é K do aparelho. Para o mesmo exame, a constante pode variar de acordo com o tipo do aparelho. Cada aparelho tem uma constante diferente. A espessura do paciente também. O paciente também só tem um tipo de espessura. Então, para você saber qual a quantidade de KV que você vai utilizar durante o exame, a posição do paciente que vai ser radiografada, você tem que medir essa espessura. Ah, eu vou fazer espessura do tórax, vou fazer espessura do abdômen, vou fazer espessura de punho, vou fazer de perna, de joelho, de crânio. Tem que saber a medida, a espessura de cada ponto do paciente. Ah, Miguel, mas o hospital tem que ter um inspeção para te ajudar nesse momento, né? Então vamos lá.
Para o mesmo exame, a constante pode variar de acordo com o tipo de aparelho. Então, essa aí é a fórmula do kV. Ó. kV é igual a 2 vezes espessura mais constante. O ajuste do kV opera dentre os 30 kV a 150 kV, faixas dos raios-x diagnóstico. Ou seja, eu posso trabalhar de 30 kV para criança recém-nascida até 200 kV. Isso vai depender do tipo de equipamento que você está trabalhando. Quanto maior o gerador, maior é a capacidade de geração de raio-x. Porém, se acontecer alguma coisa com a ampola, né, fica-se muito mais caro a manutenção. Né? O kV é responsável pela quantidade do feixe de raio-x produz para penetração. Então, quanto maior o kV, maior é o poder de penetração. Se você vê, olha só, a 1 metro eu dei uma técnica de 95 kV. Show! Como eu aumentei a distância para 1,80 m, aumentou também a quantidade de kV para se produzir a mesma imagem naquele mesmo momento. Tá? Então vamos lá. Relação entre o MAS e o kV. A 90 kV eu tenho 50 ms, 80 kV eu tenho 100 ms, 70 kV eu tenho 200 ms. Para manter o mesmo padrão radiográfico, quando se divide ou duplica-se, o MAS deve-se compensar com uma redução ou aumento de 10 kV. Espera aí, pessoal, deixa eu explicar isso aqui melhor. Fiz uma radiografia, né? O técnico fez uma radiografia no centro de imagem, utilizou, vamos botar assim, 100 ms para 72 kV. Ou seja, ele achou 72 kV e colocou 100 ms para produzir uma imagem. Essa imagem deu uma qualidade perfeita. Só que eu não quero colocar uma quantidade tanto assim de ms ou de kV. Então é o seguinte, se eu fiz a imagem com 100 ms e utilizei 72 kV, eu, para fazer uma outra técnica, né, fazer um prognóstico de uma outra técnica, que vai me manter a mesma imagem, a mesma qualidade de imagem, sendo que com outro tipo de técnica. Então vamos lá. Duplicando ou dividindo o ms. Se eu tenho 100 ms com 72 kV, se eu dobrar o ms, for para 200 ms, eu vou tirar 10 kV da minha técnica. Ou seja, eu não vou trabalhar com 72, vou trabalhar com 62. Agora, se for o contrário, eu pego os 100 ms e divido, coloco 50 ms, eu aumento 10 kV na minha técnica. De 72 eu vou para 82. Essa variação, ela mantém a mesma qualidade de imagem, sempre utilizando ou pouco kV ou pouco ms. Você vai escolher o tipo de técnica que você vai usar. Se você sabe que aquela técnica de 100 ms e 72 kV é perfeita para fazer aquele tipo de exame, e o paciente tem um biotipo diferente do que foi feito antes, você pode aumentar o ms, dobrar o ms, ou dividir por 2, aumentando ou diminuindo o kV em 10. Entendeu? Isso é uma técnica que, além de técnica, é um macete para você poder estar trabalhando com biorritmo de pacientes diferenciados, tá? Tá aqui, ó. Quando se dobra o ms, diminui-se 10 kV. Quando divide-se o ms, você aumenta a dose de kV. Em um estudo aqui, eu venho botando aqui, faço uma amostragem de como seria
essa técnica acima, tá? Então isso aqui tá tudo explicadinho, qualquer dúvida nós possamos. Então assim, ó, fatores radiográficos. Na fórmula KV, que é igual a 2 vezes espessura mais K, onde a K é a constante dos aparelhos, valor numérico dado pelo fabricante. O E é a espessura do paciente, a espessura em centímetros e suas frações. Representa a largura da região a ser radiografada, por onde o feixe de raio-x irá atravessar para chegar ao filme. De acordo com a espessura da região a ser examinada, o KV e o MS terão que ser ajustados de maneira precisa para obtermos uma radiografia de bom padrão, né? A espessura entra na fórmula para obtenção do KV. O KV é igual a... Sempre repetindo aqui a fórmula, tá, galera? Vamos lá. Aqui, ó. D é a distância em metros e suas frações. Se relaciona com a quantidade de raio-x que sai do foco e chega até o objeto. Esta quantidade é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Distância objeto-filme, DOF, objeto-filme, e distância foco-filme, DFOV. Distância foco-filme. E distância foco-objeto, DFO. Aqui eu tenho mostrando que é DFOV, né? E foco-objeto. Tá aqui na imagem abaixo, tá ok? Tá tudo bonitinho aqui explicado. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Agora, fatores radiográficos. A distância foco-filme para a maioria dos exames radiológicos é de 1 metro. Membros inferiores, membros superiores, abdômen, bacia, crânio, etc. Encontra-se as terras raras, as telerradiografias, tórax, perfil de coluna cervical, que são efetuadas a maiores distâncias, que variam entre 1,50 m e 2 metros, geralmente a 1,80 m já se consegue fazer a imagem. Então tá aqui, ó. DFOV, né? Distância foco-filme, é igual a distância foco-objeto, que é somada à distância objeto-filme. Então você tem a distância foco-filme aqui. Está tudo explicadinho aqui, bonitinho, tá? Vamos lá. Fatores radiográficos. Para exames com distância foco-filme, para tórax, perfil de coluna e cervical, que são efetuadas a maiores distâncias, que variam entre 1,50 m e 2 metros, geralmente é 1,80 m. Distância foco-filme, isso aí. Existe uma regra, como aquela que eu acabei de explicar aqui. A partir de 1 metro, a cada 10 centímetros, você acrescenta 4 kVs, que está aqui, ó. A partir de 1 metro, a cada acréscimo de 10 centímetros, a distância deve-se acrescentar 4 kVs à técnica. Se a distância foco-filme for de 1,80 m, exemplo, um paciente com espessura de tórax de 32 centímetros, a uma distância de foco-filme de 1,80 m e a constante de 20, qual será o KV a ser utilizado? Dando sequência, né? Vamos lá. Fatores radiográficos. KV é igual a 2 vezes espessura mais constante. Isso é a fórmula. Então, KV é igual a 2 vezes 32 centímetros mais 20. KV é igual a 64 a 1 metro mais 20. Então, KV é igual a 84 kVs de distância. Essa é a técnica que você vai utilizar, a 1 metro. Mas se a distância for de 1,80 m, nós temos que calcular o excedente. São 80 centímetros a mais. Então, 80 dividido por 10 é igual a 8.
Como são 4 kV a cada 10 centímetros de acréscimo, logo eu tenho 8 vezes 4, 32. Então eu vou pegar esses 32 kV excedentes e somar ao kV inicial. Então a técnica correta será 84 kV achado pelas informações do paciente, mais o kV encontrado pela distância a mais que foi de 32 kV. Logo, o valor correto para a realização do exame é 84 mais 32 é igual a 116 kV. Né? De acordo com a lei de Kepler, se dobramos a distância foco-filme, teremos que quadruplicar a intensidade da radiação, para termos uma radiografia de padrão semelhante. Ou seja, se eu tenho uma distância de 1 metro e quadruplicar ou dobrar, eu tenho que fazer essas referências que estão aí embaixo, tá? Vamos lá. Agora vem uma coisa muito bonita, né? A intensidade da radiação varia na razão inversa do quadrado entre as distâncias, relação entre MAS e distância, tá? Bem, agora, né, a gente teve essa aula aí, então nós vamos fazer um trabalho. Vamos treinar a parte da fórmula de KV. Então vamos lá. O que eu peço aqui, ó? Através da fórmula KV 2 vezes a espessura mais constante, as seguintes espessuras. Com as seguintes espessuras, as seguintes constantes de 18, 22, 30, 35 e 42, e com as seguintes distâncias foco-filme: 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m e 1,23 m, e espessuras de 15 centímetros, 25, 35, 40 e 27 centímetros de espessura. Vocês vão calcular o KV em relação a 1 metro, beleza? Vocês vão achar, ó, a espessura de 15 centímetros com a constante de 18, 22, 30, 35 e 42. Daí da sequência, 25 centímetros com 18, 22, 30, 35 e 42. Vocês vão achar todos esses tipos, esses KVs, tá? Posteriormente, achar cada espessura para cada constante, né, individual, vocês vão fazer o somatório a uma distância, para cada uma encontrada, a uma distância de 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m e 1,23 m. Com essa distância. Calcular cada distância para cada constante, tá ok? Isso, vamos botar assim, eu quero para vocês me entregarem até o final, né, até o dia 10 de junho. Até o dia 10 de junho. Hoje nós estamos trabalhando com uma variação. Na realidade, vocês terão 20 dias para entregar. Aí vocês vão me mandar essas respostas com nome, turma e horário. Vão enviar para o meu e-mail miguel.lima1942@gmail.com.br. Essas questões vão estar valendo notas, tá? E vamos compor a parte da integração no final. Ou seja, eu vou tirar a média juntando essas questões mais as que vão vir. Tá ok, galera? Tenham uma boa semana e até a próxima aula.